Olá, meu nome é Juliana Ribas e eu sou gestora de boas práticas de produção na Agrosérie Speak. Sejam bem-vindos ao Chimarrão e Informação com Piva, um programa para tratar das tendências da suinocultura mundial. E por falar em tendências, hoje nós vamos falar quais são as principais perspectivas com relação ao bem-estar animal num cenário global. Tudo bom, Piva? Tudo bem com você, Juliana? Tudo jóia. Ótimo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tendências de bem-estar animal na produção de suínos. Ótimo. Prazer fazer isso. Ah, que bom. Piva, como você tem visto as principais tendências de bem-estar animal ao redor do mundo? O que você tem visto que tem ganhado mais relevância? Como tem sido esse desenvolvimento no cenário mundial? Juliana, lógico que cada país ou tem suas diferenças, tá? Nem todos estão alinhados no mesmo nível, digamos. Lógico que a Europa está num nível, a América do Norte está num outro, a América do Sul está num outro. Nem todos os países da América do Sul estão alinhados como já está o Brasil. Eu não tenho dúvida de dizer que o Brasil é um dos que mais está alinhado na América do Sul, tá? Em termos de preocupação e de estar fazendo, tá? Talvez outros países ainda estão, por circunstâncias diferentes. O Brasil é o maior produtor, o Brasil tem uma penetração muito forte na parte do mercado internacional, então isso faz com que a coisa venha acontecer mais rápida do que certos países como a Colômbia, ou como o Equador, ou como o próprio Peru, ou mesmo como o México. Tá? Mas é uma realidade. Tá? Alguns países se fala muito mais do que outros, e alguns países se está fazendo muito mais do que outros. Tá? Mas quem está no mercado internacional, quem participa do mercado internacional, é uma coisa sem volta, digamos. Tá? O que é mais... Ou seja, lógico, no Brasil se fala muito que bem-estar é baia coletiva, tá? Mas o bem-estar vai muito além de baia coletiva. Baia coletiva é uma pequena parcela. Tudo aquilo que está sendo pedido, está sendo feito, não, nem na Europa ainda, tá? É um processo. E esse processo vai levar um tempo. Agora, é lógico, tem coisas que vão ser feitas antes, coisas que vão ser feitas depois e coisas que vão ser feitas mais bem lá para frente. Tem certas coisas que ainda não tem uma resposta. Tá? Certo. Por exemplo, corte de cauda. Tá? Sim. E outras coisas, tá? Prolapso de matrizes e assim por diante. Tá? A gente tem uma diversidade, né, de processos aí para tratar com o bem-estar. Claro. E quando a gente fala um pouquinho do bem-estar, o que eu tenho percebido é que esse contexto pode estar mudando um pouco depois que a gente entrou nessa era de pandemia, de um pouco mais de atenção para o uso racional de antimicrobianos. Você tem sentido alguma mudança ou um pouco mais de atenção voltada para as boas práticas de produção, pensando na redução de disseminação de doenças e nesse uso racional de antimicrobianos? Juliano, se a gente for analisar a preocupação com antibióticos, ela já existe há alguns anos. Tá? Tem empresas que estão mais focadas em relação a isso do que outras, tá? Mas é uma realidade que a normatização hoje do uso de antibióticos ela é muito mais seletiva do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. Eu diria que hoje, a nível dos Estados Unidos, se usa menos da metade dos antibióticos, ou, digamos, algumas empresas até, ou seja, menos de 75% da quantidade de antibióticos. No geral, na média, eu diria como 50%. Tá? Mas tem muitas empresas que estão usando 25% do que usava há 15, 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Tá? Então, é uma realidade. Lógico que não é simplesmente retirar o antibiótico, a gente tem que se preparar. Tá? Com a melhoria da parte sanitária das granjas, tá? Com mais disciplina e assim por diante, a coisa foi evoluindo e aprendendo cada dia mais. Né? Tá? Então, a parte de bem-estar animal e a parte de redução de uso de antimicrobianos ou antibióticos na produção animal é uma realidade. É uma realidade na avicultura, é uma realidade na suinocultura, é uma realidade na parte de gado de leite. A suinocultura é bastante visível e dá para medir. Todas as empresas hoje medem o que
quantidade de miligramas por libra de carcaça, ou por quilo de carcaça, ou por carcaça e assim por diante. Tá? O Chile está fazendo isso muito bem, tá? Mas os Estados Unidos, isso tem sido uma tarefa que o pessoal tem tomado como talvez até mais do que bem-estar animal. Não estou dizendo que estou fazendo a parte de bem-estar animal, mas a parte de antibiótico, ela pega bastante. Pega né? bastante. E a gente vê que elas estão ligadas, né? Porque se você não consegue melhorar as boas práticas, você não consegue reduzir aí o uso dos antimicrobianos. E falando nessas tendências, você até falou sobre essa preocupação dos antimicrobianos nos Estados Unidos. Como você vê o posicionamento do consumidor norte-americano? Ele se preocupa bastante com essa parte de antibióticos, o que ele exige mais e como isso tem moldado a suinocultura americana com relação às boas práticas de produção? Bom, todo mundo quer tudo, né? Por exemplo, se for perguntar abertamente o que você quer, o consumidor, ele quer bem-estar animal, ele quer antibiótico, ele quer qualidade de carne, ele quer tudo, sabe? E quer ter a carne disponível da forma mais apresentável possível. Tá? Mas se você perguntar assim, se você tiver uma coisa que você tem para escolher, o que você não quer é a parte de antibióticos. Isso aí, ou seja, é muito. Se você pegar 100 pessoas e fazer essa entrevista, a parte de antibiótico, ela pesa até mais do que a parte de bem-estar animal. Sim. Ela pesa até mais. A aparência impacta. Mas a parte, quando fala em antibiótico, quando fala em uso disso, uso daquilo, o pessoal já se freia um pouco, tá? Você já coloca um pé um pouco... Mas todo mundo quer tudo. Isso é parte da sociedade, nós queremos cada vez mais, que é normal, eu acho que isso faz parte do próprio ser humano, tá? Mas se tiver uma coisa, porque entre 4 ou 5 que você pode, coloca prioridade, muitas pessoas falam na parte de antibióticos. Sim. E falando um pouquinho mais da suinocultura americana, a gente vê que a Associação de Produtores tem um papel muito forte, né, na disseminação de boas práticas com o programa We Care, e a gente fala dos não maus tratos, da eutanásia. Como você vê esse papel da associação e da forma do autocontrole que as granjas fazem para essa manutenção de padrões mínimos de boas práticas de produção? Você acha que essa é uma ideia importante? Você acha que o produtor brasileiro ele tem que se atentar a esse modelo para elevar o seu nível de produção, no sentido de estar mais tranquilo com relação ao ambiente externo, né? A gente teve algumas questões ultimamente aqui com filmagens undercover, por drone. Os Estados Unidos já tem uma experiência de muitos anos com isso. Como que você vê essa comunicação do produtor brasileiro e esse desenvolvimento de ações assim, para que aquilo que é bom seja divulgado e aquilo que é ruim seja corrigido? Eu acho que é difícil corrigir 100%. Tá? Acho que é difícil ir numa granja de 5.000 fêmeas e não ver sangue. Sim, sem dúvida. É difícil ir no ser humano mesmo. Algumas coisas acontecem. Tá? Sim. Então, dizer o seguinte, que o mundo vai ser perfeito, eu acho que é difícil. Tá? Mas os Estados Unidos, por exemplo, fazem vários anos que tem uma forte preocupação ou seja, que começou essa forma aí desses vídeos e pessoal entrando em granjas. É lógico que hoje a lei é muito mais severa, porque quem invade uma propriedade, pela razão que for, ele não está certo. Tá? Então a lei se aprimorou em relação a isso. Tá? Na parte de seleção de funcionários, hoje toda empresa tem um departamento de recursos humanos muito mais treinada, tá? para contratar as pessoas certas. Tá? Ninguém entra a trabalhar numa granja, seja lá quem for. Cada dia tem menos gente que trabalha em granja, que tem uma experiência de campo. Tá? Muitas vezes tem gente que trabalha numa granja que nunca morou no campo. Tá? Então, cada vez está vindo menos gente com experiência para trabalhar a nível de granja. Experiência de campo, não de produção de suíno, mas experiência de ter nascido no campo, ter a realidade do que é a realidade do campo. Tá? Então, a própria associação, os próprios órgãos, eles têm voltado muito à parte de comunicação e à parte de treinamento de pessoas. Tá? Você não pode contratar um funcionário nos Estados Unidos sem ele fazer pelo menos algumas coisas básicas de bem-estar animal. Tá?
O que não é negociável numa granja de suínos, por exemplo, é a parte de bem-estar animal. Então, eu acho que todo mundo tem liberdade de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso dentro de uma granja, mas, digamos, correr risco de um acidente não é negociável. Por exemplo, maltratar os animais não é negociável. Tá? É coisa para sumar, para ser despedido, ou seja, é justa causa, digamos. Tá? Então, todas as empresas têm se unido bastante nessa linha. Nenhuma empresa aceita que abuse dos animais, que maltrate os animais, mas a parte do bem-estar animal hoje ela está impregnada, faz parte do processo de produção. Ela já não é vista mais como uma coisa que está fora do processo, né? Não, ela é vista como parte do processo. E todas as empresas, aí, por exemplo, as 40 maiores empresas dos Estados Unidos, que o menor produtor deve ter 23, 24 mil fêmeas, tá? Todos eles têm um departamento que reporta muitas vezes a área de recursos humanos ou a diretoria mesmo de bem-estar animal. Tá? Porque por treinamento pessoal, comunicar o que é isso, o que significa, o que é negociável, o que é não negociável. Tá? E também para ir treinando o próprio pessoal. Né? Tá? Não é uma coisa assim solta, não é uma coisa, deixa isso aí como segundo plano, não. Faz parte do bem-estar animal, faz parte parte do processo. Do processo. Tá? Consolidado, organizado e auditado. Ou seja, com normas, auditado, checado, avaliado e assim por diante. Tá? Isso é importante. E não envolve simplesmente dentro da granja. Envolve o transporte, envolve a parte de frigorífico também. Os frigoríficos são os que são mais cobrados. Então, o supermercado cobra, o consumidor cobra o supermercado cobra o frigorífico cobra o produtor e assim a cadeia vai, né? Tá? E o processo cada vez vai melhorando mais. Não significa que bem-estar animal representa menos mortalidade, representa menos perda de animais e assim por diante. Muitas vezes, as granjas de bem-estar animal, elas têm mais desafios, por exemplo, de mortalidade do que no tempo que, por exemplo, não se falava tanto em bem-estar animal. Tá? Agora, por quê? O sistema é diferente. Tá? As granjas hoje são muito maiores. Tá? É por causa do bem-estar animal? Talvez não. Tá? Porque tem outras variáveis que fizeram parte do processo. Tá? Então, porque eu vou implementar bem-estar animal, vou ter melhor produtividade? Porque eu vou implementar bem-estar animal, vou ter menos mortalidade? Não necessariamente. Todas as coisas têm que estar caminhando junto, né? Não adianta também pensar em bem-estar animal e deixar de fazer muitas outras coisas. Tá? As coisas têm que andarem juntas. Tá? Na verdade, é uma parte de um todo, né? Você tem que fazer tudo. Não? Tá, se você descuidar da sanidade, se você descuidar da alimentação ou da ambiência, nada vai caminhar, né? Tudo caminha junto. Você estava falando sobre processos auditáveis. E o que eu vejo da forma com que é abordado é que traz muito mais transparência para a cadeia da suinocultura. Você vê que o consumidor americano exige essa transparência da cadeia, ele busca saber de onde é ou como é produzido, existem mais formas, ele consegue hoje no mercado ler numa embalagem, falando em produtos suínos mesmo, como você vê nesse sentido? Eu acho que eu não gostei de usar a palavra pressão, mas quem está liderando isso aí são principalmente as cadeias de fast food, todos, e as cadeias de supermercados. Tá? Eles talvez não é tanto o consumidor em si, mas são eles mesmos, porque ninguém quer participar de uma atividade ou de um negócio que ele não seja transparente. Tá? Então, o próprio frigorífico, o próprio supermercado, a própria cadeia de fast food ou de restaurantes, eles são os que você tem um grande impacto e que talvez os que estão liderando, quem estão empurrando para todos esses não digo movimentos, mas por essas mudanças. Certo. Tá? Uma última pergunta, Piva. Foi assinada a Instrução Normativa 113, que trata das boas práticas de produção de suínos aqui no Brasil. Você acredita que isso muda o posicionamento do Brasil num cenário mundial ou qual
o impacto do Brasil oficializar uma regulamentação de boas práticas, ainda que extremamente alinhada com as diretrizes da OIE, para a parte de produção de suínos? Você acha que isso traz um diferencial para nós hoje, num cenário global? Como você vê? Sem dúvida que isso cria um diferencial. Sem dúvida que isso tem um valor. Tá? Agora, eu não partiria, bom, bem-estar animal é baia coletiva. Tá? É eutanásia, é que tipo de animal sacrificar, por exemplo, como que o animal é transportado, como que o animal é sacrificado no frigorífico, ou seja, aquele animal que não responde à medicação, ele ser sacrificado de uma forma, ou seja, humanitária. Tá? Então, é muito mais amplo. Mas eu não tenho dúvida, Juliana, que o fato, aquilo que foi feito no Brasil, que tem um impacto positivo, tem, tá? Para a cadeia como um todo. Tá? Sim, talvez vai ter um impacto menos positivo para o produtor, tá? Mas todo mundo nós temos que entender que é a cadeia. Tá? Não adianta querer produzir se o consumidor não quer consumir. Tá? Sim. Não adianta querer produzir mais para exportar se quem pode importar você não atende às exigências de quem quer importar. Tá? Então, é um processo, eu acho que não vai ficar só por aí, daquilo que foi assinado, é uma coisa dinâmica, as coisas vão mudando, mas sem dúvida, Juliana, que quem encabeçou isso aí, quem liderou isso aí, ou seja, tem seus méritos. Tá? Que talvez tenha um custo para se ajustar, para se adaptar e coisa assim, vai ter. Não tem nada que só tenha coisas positivas. Tá? Mas que isso tem impacto positivo na cadeia como um todo, sem dúvida que vai ter. Excelente. Piva, muito obrigado pelo bate-papo e é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima edição.